et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então, hoje estamos no nosso 13º dia. Eu coloquei uma música, né? Por causa de hoje ser dia 13 de maio, né? Então, essa música é da Salve Rainha, em homenagem à nossa Mãe Celestial. Então, vamos iniciar nossa oração diária, né? Aquela que é para ser feita a cada dia do mês. A Virgem Maria no reino da divina vontade. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha a teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços. Só um minutinho. E para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos.
Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos agora compartilhar a tela, né, pra gente estar acompanhando juntos esse 13º dia. A Rainha do Céu no reino da divina vontade. Vai ao templo e dá um exemplo de triunfo total no sacrifício. As orações iniciais, né, que a gente já fez. Vamos lá. Lição. Opa, peraí. Parece que. Vamos lá. Ah, tá. Ó, essa daqui é que ficou junto, olha, tá vendo que o PDF ficou junto? Essa aqui é aquela oração da alma. Ficou bem aqui, ó. Ficou junto ali com aquela oração inicial que a gente fez. Então, é essa parte aqui que a gente vai fazer, tá? A alma da rainha triunfante. Mamãe Celestial, hoje eu venho me prostrar diante de ti, pedir sua força invencível em todas as minhas dores. E você sabe como meu coração está cheio, até me sinto afogada em dores. Oh, se você ama tanto ser minha mãe, tome meu coração em suas mãos e derrame nele amor, graça, a força para triunfar em minhas dores e convertê-las todas em vontade divina. Então vamos começar, né? A lição da rainha triunfante. Minha filha, coragem, não tenha medo. Sua mãe é tudo para você. E hoje eu estava esperando por você, para que meu heroísmo e meu triunfo em sacrifício lhe infundem força e coragem, para que eu possa ver minha filha triunfante em suas dores e com o heroísmo de suportá-las com amor para realizar a vontade divina. Então aqui Nossa Senhora está falando, né? Das dores, dos sacrifícios, né? A força. E essa força só vem da vontade divina para suportá-las, olha, suas dores com heroísmo e suportá-las com amor e para realizar a vontade divina. Agora, minha filha, me escute. Eu tinha apenas 3 anos e meus pais me disseram que queriam me consagrar ao Senhor no templo. Meu coração se alegrava em conhecer a casa de Deus, isto é, ter que se consagrar e passar meus anos na casa de Deus. Mas sob minha alegria havia uma dor, por uma privação das pessoas mais queridas que você pode ter na terra, que eram meus pais. Eu era pequena, precisava de seu cuidado paternal. Me privavam da presença de 2 grandes santos. E então vi que ao chegar o dia da privação deles, pois fiz suas vidas plenas de alegrias e felicidade, eles sentiram tamanha amargura, sentindo-se como morrendo. Mas enquanto eles estavam sofrendo, eles estavam dispostos a fazer o ato heróico de me levar ao Senhor. Meus pais me amaram para Deus e me abrigaram como um grande presente dado a eles pelo Senhor. Então, que Nossa Senhora ela tinha somente 3 aninhos
E como a mãe de Nossa Senhora ficou grávida muito tarde, né? Ela já era praticamente idosa, idosos, né? Os pais de Nossa Senhora. Aí eles prometeram ela ao templo para ser toda de Deus, né? E então, com 3 aninhos, eles já levaram ela ao templo, né? Levaram ela para morar no templo. Era a promessa que eles fizeram para Deus. Mesmo, imagine a dor, né, dos pais, mas como ela era o maior tesouro deles, né? Era o triunfo de Deus na vida deles, né? Mas eles fizeram esse ato heróico, né? Como eles prometeram, eles cumpriram. Portanto, minha filha, se você quiser ter uma força invencível para sofrer as dores mais difíceis, que todas as suas coisas sejam para Deus e as mantenham como presentes preciosos dado pelo Senhor. Então, se você quiser ter uma força invencível, tem que ser tudo para Deus. Todas as dores, tudo, alegrias, tudo, né? Na divina vontade sempre é tudo por Deus, né? E as mantenha como presentes preciosos dados pelo Senhor, mesmo que temporário. Agora você deve saber que eu, com coragem, me preparei para ir ao templo, porque comigo entreguei minha vontade à entidade divina. E o Fiat Supremo tomou posse de todo o meu ser. Adquiri todas as virtudes da natureza. Então, quando ela disse o Fiat, né? Deus tomou posse dela. Então, Nossa Senhora já desceu à terra com a posse. Adquiri todas as virtudes divinas. Daí, tomando posse de Deus, ela está explicando o que é tomar posse de Deus, né? Adquiri todas as virtudes da natureza. Eu era dominadora de mim mesma. Todas as virtudes estavam em mim como tantas princesas nobres, e dependendo das circunstâncias da minha vida, prontamente se apresentavam para fazer seu ofício. Então, aqui, todas as virtudes estavam nela na natureza dela. Então, cada situação da vida dela, elas se apresentavam para fazer seu ofício. Então, se precisava de paciência, ela tinha paciência, entendeu? Se precisava ser forte, né? Ela era forte, né? Mas conforme ia apresentando, olha, as circunstâncias da vida, né? Então, isso que Jesus sempre fala também no livro do céu, né? Quem vive na divina vontade possui tudo. Então, ele não precisa pedir, ele fala isso. Não precisa pedir assim, ai, meu Deus, preciso ter muita paciência em tal ocasião. Não, a gente só vai vivendo. E se surgir uma ocasião que você tenha que ter paciência, como você a possui, ela já está na sua natureza, entendeu? Ela já está na sua natureza. Naquela situação, naquele momento, o tempo que precisar, ela vai fazer o ofício dela, né? Então é isso que eu entendo, né? O que Nossa Senhora está falando, por causa de Jesus falar também no livro do céu, né? Sem qualquer resistência. Por quê? Porque vai ser natural, né? Ó, é da sua natureza, vai ser da sua natureza, olha. Adquirir todas as virtudes da natureza. Vai ser natural, né? Então, eu só dei um exemplo, mas é que virtudes são tantas, né? Então, só uma para. Em vão teria me chamado de rainha. Em vão teria, por quê? Porque ela tem o domínio. É por isso que ela está falando de domínio de si mesma. Se não- Vou voltar ao exemplo. Se uma situação de natureza, ó, de paciência, se você não a possui como natureza, né? De repente você não tem tua paciência só por um período ali, você está se esforçando para aquilo, né? Sendo que quem a possui é natural, né? O tempo que ela precisar para fazer o seu ofício, vai ser feito, né? Então, em vão teriam me chamado de rainha, se eu não tivesse a virtude de ser rainha sobre mim mesma. Mantive perfeita caridade no meu domínio, né? Isso aqui é outra virtude, né? Paciência invencível.
doçura cativante, profunda humildade e todo o suporte de outras virtudes, né? Que ela falou das virtudes. A vontade divina fez minha pequena terra da minha humanidade afortunada florescer e sem os espinhos dos vícios e apegos. Veja, portanto, querida filha, o que significa viver da vontade divina? Então vamos lá. Então, veja, portanto, o que significa. Sua luz, sua santidade e poder convertem todas as virtudes em natureza. Então, o que é viver? Ela está explicando isso, olha. Quem vive da vontade divina possui as virtudes como natureza, ela converte todas as virtudes em natureza. O que é isso? Né? É isso que eu estava falando. É natural em você, né? Como ela domina você, né? A vontade divina você a possui, né? Então são coisas naturais em você, entendeu? Nem se rebaixa para reinar em uma alma onde há natureza rebelde. Então, onde há natureza rebelde, ela não se rebaixa, ela não entra. Não, não. É a santidade, e quer a natureza ordenada e santa onde deve reinar. Então, o que acontece? Aonde tem uma natureza rebelde, primeiro, para quem quer, ela ordena. Porque enquanto ela não tiver ordenada, entendeu? A santidade divina não desce, né? Ela não desce na criatura. Então, primeiro, a gente passa por essa parte aqui, ó, de ordenar nossa natureza, né? E santa onde deve reinar. Então, com o sacrifício de ir ao templo, eles foram conquistas que eu fiz. E no sacrifício, o triunfo de uma vontade divina foi formado em mim. Então, foi um triunfo com esse sacrifício que ela fez, né, por amor, né, a divina vontade. A divina vontade estava triunfando, né, porque estava reinando, né, é o sacrifício que a divina vontade pediu, né, era vontade da divina vontade, né, vamos dizer assim. Então ela vai, né, por natureza ela tem a força de ir, é por natureza, né, a força, né, porque é Deus que está nela. Então ela tem a força, né, ela possui. E aí ele triunfa. E esses triunfos trouxeram-me novos mares de graça, de santidade e de luz. Então, a divina vontade triunfando, ela derrama, né? Ela traz mais graças, sabedoria, né? Santidade e luz, ilumina mais ainda, né? Explica tudo o que está acontecendo. Por que é luz? Porque você entende tudo que ela está fazendo em você. Né? Você não fica no escuro, você não faz o sacrifício, você tem o entendimento desse sacrifício. Até que me senti feliz em minhas dores, para poder conquistar novos triunfos. Ela sentiu felicidade nas dores, para poder conquistar novos triunfos. Agora, minha filha, coloque sua mão em seu coração e diga à sua mãe: você sente que a sua natureza mudou em virtude? A Nossa Senhora está perguntando. Você sente que a sua natureza mudou em virtude? Ou você sente os espinhos da impaciência, as ervas daninhas da agitação, o mau humor das afeições não santas? Ouça, deixa sua mãe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos, determinada a não querer mais, e eu farei você possuir pela vontade divina. Então ela está falando, o que Nossa Senhora está falando? Dê sua vontade em minhas mãos, determinada a não querer mais ela. Se você estiver determinada a não querer mais, eu a farei possuir, eu farei você possuir a vontade divina, ter posse da vontade divina.
que irá desarranjar-se de você, né? Deixa eu ver qual que é aqui no livro, eu acho que tinha uma tradução mais fácil de entender o que que é esse desarranjar-se aqui. A qual tudo tirará, tá? Então, assim, aqui, ó, que a qual tudo tirará de você, é isso que tá no livro, tá? E o que não fizestes em tantos anos, o que tantos anos você ficou se arrastando, né? Ficou se arrastando com todas essas impaciências, agitações, paixões, tanta coisa, você fará em um dia, que será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade. Então, isso, a alma decidida, né, determinada a não querer mais fazer a sua vontade, Nossa Senhora falou que é para colocar nas mãos dela, né, você ter essa determinação de não querer mais, ela vai fazer, ela farei você possuir, ela te dará o dom da posse da divina vontade. E tudo que você, ela tirará de você, né, as coisas que não fazem parte, né? E o que você terá feito em tanto, o que você não terá feito em tantos anos, você fará em um dia, que será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade. Então vamos para a meditação, né, de hoje. O valor do sacrifício e o triunfo do sacrifício. A plenitude da graça e de toda a virtude que estava no triunfo divino tinha que ser constante, experimentada no cadinho do sacrifício, para manter-se em sua plenitude e poder exercer no heroísmo que é tão querido e agradável ao Senhor, assim como a ele é devido, e constitui a essência da verdadeira santidade, que consiste precisamente no exercício das virtudes heróicas. Para Maria Bambina, este foi o momento da apresentação ao templo, que, juntamente com a coração do seu eterno sonho de ser a Virgem de Deus, exigiu também um corte limpo com seus santíssimos pais e enfrentar a dupla dor aguda do sofrimento pela perda humana dessas duas mais sagradas afeições humanas e a de ter de lhes trazer tanto sofrimento. Então, além do rompimento, a dor do rompimento dela com os pais, também vê o sofrimento deles, né? Isso foi um ato heróico de amor a Deus, né? Mas tal era a vontade divina, e lá foi necessária fazer, e a Divina Maria teve um de seus primeiros triunfos neste ato heróico. Então, este foi o ato heróico de Nossa Senhora. Hoje, da nossa atualidade, o homem que constitui um mundo ao redor de sua própria vontade tem se deparado com uma linguagem para ele desconhecida e muito propensa à rejeição automática à do sacrifício. Então, quando a vontade humana é reinante, o homem ele não aceita fazer nenhum sacrifício, né? Então, o homem não se sacrifica por nada, né? Só o bem próprio. Antes, as crianças eram facilmente deixadas em internatos para seu maior bem e crescimento. Mas hoje essa época é vista como desumana e contra os direitos fundamentais das crianças. Hoje se tem estatuto para proteger e os pais não podem educar seus filhos com rigor. E a nossa sociedade tem se formado em volta de uma superproteção que ocasionou eles em males terríveis. Obesidade infantil, crianças imperativas e mimadas, depressão tanto nos pais como em filhos, divórcios dos pais, educação precária e deficiente por professores sendo maltratados, por pais e filhos mimados, homossexualismo, pedofilia, violência doméstica, e ainda são ditas que as mudanças no comportamento social evoluiu consideravelmente. Mas cada vez as pessoas estão mais trancadas dentro de suas casas, por ocasião do tráfico de drogas que trouxe,
doenças sociais terríveis, dentre outras tantas coisas que, se formos numerar aqui, isso aumentaria mais um livro inteiro. Né? Então, ele falou assim: tá tanta desordem por causa do homem fazer sua própria vontade, não ter coragem de sacrificar a nada, né? Então, tá criando-se filhos, pais e filhos mimados, né? Nada pode, né? Nada pode. Aqui tá falando de criança que era no internato e tal, mas hoje, se o pai der uma palmada no filho que tá precisando, não pode, né? Então, tudo criado em muito mimo, né? Mas não é o mimo, aí estão ficando muito fracos, né? Os filhos estão ficando fracos, depressivos. Vocês acham que esse comportamento desses ataques que teve aí nas escolas de criança ainda de 13 anos, foi um menino de 13 anos lá, matou a professora, é porque é isso aqui, fraco. Nada, não pode, não pode cortar nada do filho. Muita internet, muito joguinho, tudo pode, tudo que o filho bate o pé, né? Ai, tadinho, né? Crianças mimadas. Por que que a obesidade infantil? Me perdoe, obesidade infantil é porque dá porcaria para criança comer. A criança bate o pé que não quer comer tal coisa. Ai, tadinho. Ah, mas ele não come. Nossa, eu já ouvi tanto isso que vocês não têm noção. Eu já vi tanto exemplo disso aqui, ó, na obesidade infantil. E, infelizmente, eu vi muito de pai falar: ai, não come direito. Ai, não come. Ah, não come. Aí chega perto da hora do almoço, a criança já chupou sorvete, já tomou refrigerante. Claro que não vai comer arroz e feijão, não vai mesmo. Já tá desde de pequeno sendo educado com porcaria. Não vai ter gosto pelas outras coisas. E só que depois é muito difícil para reverter esse quadro. Porque se desde criança ele está sendo educado assim, já está criando ele num vício. Já está criando a criança num vício. Né? Então, eu tenho filha, né? Então, tenho filho, também criei um enteado. Mas em casa sempre teve comida normal. E até hoje eles se alimentam muito bem, graças a Deus. Porque quando ela era pequena, muita coisa ela também não queria. Mas eu não dava, só isso. Né? Tinha hora que ela queria mamar no lugar de um almoço. Não, não. Chora, chora, bate o pé, bate. Faz tudo como qualquer outra criança. Mas aí é hora de conversar também, né? Explicar. E com o tempo demora. Demorou para ela entender. Demorou. Foi de uma hora para outra, não. Demorou mesmo. Né? No começo ela fazia por obrigação, porque tinha que fazer, mas agora ela entende. Agora que depois de uma certa idade entende. E aí agradece a gente, né? Mas é o sacrifício, né? Que Nossa Senhora fez? Um sacrifício. Esse também é um sacrifício de amor que a gente faz pelos nossos filhos, né? Nesse tipo de educação, né? Então é um sacrifício que Deus pede por amor a Deus. Porque você vai criar um filho cheio de vício, uma criança mimada, né? Uma criança fraca, né? Um filho fraco, não estou falando só na obesidade, não. Né? Tem muita coisa que a gente tem que deixar o filho sofrer. Santa Ana e São Joaquim colocar Nossa Senhora com 3 anos no templo, fazendo o sacrifício também. Eles estavam também fazendo o maior sacrifício, que era deixar essa menina pequenininha, por amor a Deus, com 3 aninhos, educada no templo. O que eles pensaram? Ela vai ser forte em Deus. Lógico que, não sei se eles tinham noção quem que era Nossa Senhora. Eles sabiam que ela era diferenciada, mas eu não sei se eles tinham a noção do que realmente ela era. Mas até eles pensaram em Deus, né? Como que uma criança com 3 anos, educada no templo, ia ser fraca, né? Já passando pela separação, né, dos pais, né? Então também teve um sacrifício por amor a Deus, né? Então é isso. Então vamos passar para baixo. Todas as coisas estão na ordem de Deus. É de suma importância lembrar a importância da ordem em tudo.
Porque Deus é ordem absoluta e todas as coisas e criaturas devem estar sujeitas a esta ordem e respeitosamente a ela. Então, tem um trecho no livro do céu que me marcou muito. Eu não lembro de que volume, eu sei que estava no começo dos primeiros volumes, mas marcou muito. Porque Jesus estava castigando, né, a terra e Luísa estava falando assim para Jesus, ai, não castiga, não sei o quê, né? Então, o ofício dela era esse, né, na época. Aí Jesus falou para ela assim, vamos trocar de lugar, né? Você vai ficar no meu lugar e eu vou ficar no seu. E aí foi trocado de lugar. Luísa trocou de lugar com Jesus. Aí ela fala que ela entrou em Deus. Por que eu tô lembrando desse trecho? Por causa dessa palavra ordem absoluta. A hora que ela entrou em Deus, ela fala assim, que ela viu uma ordem, sabe, uma ordem tão absoluta em Deus, e era uma paz absoluta, era uma ordem, era tudo tão ordenado quando ela entrou em Deus, que a hora que ela olhou para a terra e viu a desordem da terra, ela mesma está falando. Na cabeça dela, a hora que ela subiu para entrar em Deus, ela falou assim: eu vou mandar menos castigo. Eu vou mandar menos castigo, nem vou castigar as criaturas. Ela estava sendo essa mãe aí que está escrita aí em cima, aí, né? Que mima o filho, pai mimado. Ela estava com esse pensamento nesse trecho, porque ela falou que ela não ia mandar tantos castigos para a terra. Só que a hora que ela entrou em Deus e viu essa ordem absoluta, que tudo era ordenado, tudo era santo, tudo era nessa plenitude, ela olhou para a terra. E a hora que ela olhou para a terra, ela viu a desordem tão grande que ela falou que ela ia ser ela ia mandar muito mais castigo do que Jesus, mas muito mais. Aí a hora que ela viu isso, que ela ia castigar muito mais as criaturas, ela chamou Jesus e falou assim: não, o senhor fica no seu lugar, eu fico no meu. Aí ela viu, né, que de tudo, ainda Deus não castiga da forma que era para castigar, porque ainda ele, por causa das vítimas, né, almas vítimas, tudo, ainda tem a placa justiça, né? Então tem essa parte. Mas é para a gente entender o que que é essa ordem absoluta, né? Por isso que eu lembrei desse trecho. Neste contexto, isso significa que mesmo os mais santos afetos, para serem vividos na vontade divina, devem ser submetidos à vontade divina. E, portanto, é necessário estar pronto em todos os momentos para renunciar a eles, se tal for assim manifestado como sendo da vontade divina, né? Então, assim, se for manifestado, né? Por exemplo, eu estou numa situação parecida, né? Onde eu saí da minha casa, tive que vir em outro lugar, né? Outra cidade. Eu deixo meu esposo, a minha mãe, as minhas coisas, a minha casa lá e passo lá só o final de semana, né? Então eu fico longe. Mas eu sei que isso foi a vontade divina que me pediu, entendeu? Então esse sacrifício é da vontade divina. Eu sei porque foi confirmado. Então isso só eu sofro com isso. Às vezes não muito. Às vezes estou tranquila, mas às vezes não. Há um sofrimento, há um sacrifício, mas é para a vontade divina, porque é para o triunfo dela, né? Mais para frente, agora eu tô acompanhando a minha filha, porque ainda ela não tem idade para isso, né? Por isso que, conforme a divina vontade foi dispondo as coisas, eu não pude largar ela aqui, senão ela ia ficar sozinha e não tem idade para isso e tal, né? Mas talvez o ano que vem já ocorre a separação, de eu largar ela, né, para ir para minha casa, porque eu não vou ficar atrás dela onde ela for, né? Então agora eu deixei, né, a minha casa, meu esposo. Às vezes ele vem para cá um pouco, mas é 1 ou 2 dias só. Então a gente passa a semana meio separado, né, vamos dizer assim, esse sacrifício, ele da parte dele, eu da minha, porque daí ele tem que trabalhar mais para para suprir essas despesas, né, que são despesas extras. A gente teve que economizar de todo lado, né, também outro sacrifício. Mas foi a vontade divina, isso eu sei.
né? Foi ela que dispôs tudo, né? Conforme foi caminhando e ela que quis, né? Então é a vontade divina. Então a gente está vivendo o sacrifício para a vontade divina, para ela triunfar, né? Lá na frente, a gente vai enxergar tudo isso e vai ver que ela triunfou, que foi necessário, né? Então tem esse exemplo também. Devemos estar sempre prontos para dar a Deus tudo. Nada exclui, incluindo pais, incluindo crianças. Olha para você ver, incluindo tudo: pais, crianças, familiares, coisas, incluindo os entes queridos e as coisas mais caras, sem mencionar os bens materiais, o último na escala de coisas precisas neste mundo. E é verdade. A gente necessita das coisas, mas acho que a gente é mais apegado às pessoas ainda. E por último, mas não menos importante, esteja pronto para sacrificar nossas vidas. Estas são as palavras muito claras do Evangelho. Como muitas pessoas foram com ele, ele se virou e disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo sua vida, ele não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, qualquer de vós que não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Portanto, é necessário fazer o exercício de se colocar diante de Deus e oferecer-lhe tudo, expressando as coisas com mais afinco. Deus nos pedirá o sacrifício do que ele considera apropriado para nos deixar por nossa causa e para nossa salvação. Mas devemos estar interiormente prontos para dar a ele em qualquer momento, como Abraão fez com Isaque, e como a Santíssima Virgem fez e realizou com seus pais, e mais tarde com seu próprio Filho Senhor. É bom interromper a bênção neste momento e fazer esse gesto diante de Deus ou da Rainha Celestial com o coração firme, sem segundas intenções e sem voltar atrás. Renúncia total e absoluta de tudo, nada e ninguém, excluído. Dominadores de si mesmo, né? Então acho que está claro aqui, né? Que é a renúncia de tudo, né? De tudo, né? Por amor a Deus e colocar nas mãos dele para ele fazer o que ele quer, né? Conforme ele quer, porque tudo vai ser para a salvação, né? De todos, né? Vai ser para o bem. Agora, nós não pensamos na salvação de uma pessoa ou da minha alma. Nós pensamos na divina vontade, né? O que vai ser de atos para ela trabalhar e santificar e glorificar. Lembra as três coisas de ontem? Glorificação total a Deus, reparação total a Deus, santificação para todas as almas. Então, todos os nossos atos, o desapego e a nossa vida é para isso. Não é a divina vontade para a minha vida, é a minha vida para a divina vontade, ao contrário, né? Então, a minha vida é a disposição de como, quando e o que Deus quer fazer. Só que, vamos lá, tem um só que, por quê? O que é a lição de hoje? Nossa Senhora possuía Deus e ela possuía todas as virtudes para todas as disposições da vida dela, para todos esses sacrifícios, ela tinha as disposições por natureza. Então, a divina vontade é isso, né? Se ela pede algo que parece é muito difícil, mas também ela está à nossa disposição, porque você também tem posse dela, né? Então, na divina vontade é assim também, né? Agora, na vida comum, que nos acontece, a gente não consegue nem se levantar, né? Agora, na divina vontade, a gente tem força, dominadores de si mesmos e ativos na virtude. Aí é o que vamos falar agora. Aqui está o grande presente que a divina vontade comunica aos seus filhos. Deus é onipotente. Nós, batizados em Cristo, em virtude do nosso batismo, bem como dos sacerdotes e profetas, somos também reis. Rei de quê? Sobre nós, capazes de dominar nossos vícios e más tendências e exercitar as virtudes infundidas que recebemos como um presente no batismo.
É por isso que São Luís descreve, entre outras coisas, a vida totus tus como uma perfeita renovação das promessas batismais que começam a ser vividas, não em conversas, mas em fatos, né, em atos, a partir da renúncia de Satanás, que deve estar sobre os pés dos filhos de Deus, porque é mantida ali pelo poder operante da vontade divina e pela força devastadora do mais abençoado e sagrado pé de nossa rainha, porque ela fica presa, né? Quando a gente tem o domínio de si mesmo em Deus, né? Satanás ele fica nos pés, né? Fica pisado a cabeça da serpente. Quais são as virtudes em que ser ativo e através de cuja verificação testamos o grau de nossa jornada e nossa união atual com a divina? Aqueles que a Divina Maria nomeia: caridade perfeita, paciência invencível, doçura cativante e humildade profunda. É necessário meditar muito nessas 4 virtudes, cuja presença é uma prova muito certa da autêntica santidade. Né? Então, está falando para a gente pensar nessas virtudes, né? Que se elas estão presentes em nós, é a divina vontade que está reinando, né? Pelo contrário, falta de sinceridade ou falta de compromisso em dar ou falta de compromisso em andar na vontade divina. Então vamos continuando. A vontade divina converte todas as virtudes na natureza. Nossa Senhora pergunta: você sente que sua natureza mudou em virtude? Essa expressão é muito importante e deve ser explicada. As virtudes não pertencem senão à natureza humana, especialmente as sobrenaturais, fé, esperança e caridade, mas são um dom infundido por Deus em nossa alma com graça santificante. Né? Então, pera lá. Não pertence senão à natureza humana, especialmente às sobrenaturais. Então, essas virtudes não, elas só nos pertencem se elas forem infundidas por Deus na nossa alma em graça, né? Para possuir essas virtudes, é Deus que infunde em nós, todas elas, né? As sobrenaturais, que é fé, esperança e caridade, e todas as outras, todas, tudo é Deus que infunde na gente. Todas as virtudes são perdidas, juntamente com a graça, com o único pecado mortal, de modo que ordinariamente, enquanto estivermos neste mundo, estamos sempre em perigo. Graça santificante é de fato uma disposição estável, mas não perpétua, não imperdível, precisamente porque não faz parte da nossa natureza. Tá. Porque tudo isso, todas as virtudes, tudo é natureza divina. É só Deus que possui. Então, todas as virtudes é o que Deus é, né? Então, é só Deus que possui. Então, se a alma a possui, é pela graça divina, porque ela tem a graça divina nela, né? Então, por isso que ela está perguntando, né? Então, se a gente possui. E o que faz a gente não ter essa graça divina? É quando a gente está em pecado, né? Então, a gente não possui essas virtudes quando a gente está em pecado, porque Deus não tem como, né? Não tem como dar graça, né? O milagre que acontece com a união com a vontade divina é realmente imenso. É que todas as virtudes se tornam naturais. É isso que eu já estava falando. Isto é, tão profundamente enraizadas em nós e tão bem exercidas a ponto de serem quase invulneráveis. Nós podemos e certamente seremos tentados enquanto estarmos neste mundo, mas nunca vencemos. Nossa Senhora pergunta: você sente a sua natureza mudou em virtude? Ou você sente os espinhos do impacto, as ervas nocivas das agitações, o mau humor dos efeitos não santificados? Dentro disso cai idolatrias, invejas, ciúmes, rivalidade, ressentimentos, desejo de superação, apegos nocivos ou desordenados, etc. Então, assim, ela está perguntando se você possui por natureza, né? É porque ela está perguntando se você possui Deus. E se você quer possuir, lá no final ela fala, né? Você quer possuir?
Me dê a sua vontade determinada, que tudo que você ficou sofrendo há anos, em um dia você resolve, né? Mais ou menos isso o final, né? Então, por quê? Porque para você ter todas as virtudes como natureza, como sendo natural em você, você precisa possuir a vontade de Deus, você precisa possuir Deus, porque é só Ele que é por natureza. E aí Ele te dá em graça todas essas virtudes. E você vai ser naturalmente assim. Você vai possuir por natureza. Aquilo que ele fala, você não vai ficar pensando na prática, né? Porque assim, na santidade humana, a pessoa ela estuda as virtudes para praticar, né? Então, uma hora ela consegue, uma hora ela não consegue, porque não está naturalmente nela. Ela é como se ela estivesse estudando e ficasse sempre passando numa prova, né? Agora, uma pessoa que possui o dom, né? Que possui, ele é possuidor. A prática é tão natural, né? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo, eu lembrei de cantor, vamos dizer assim, né? E eu não sei cantar. Então eu tenho que ir lá, ficar indo na aula e ficar praticando as aulas, ficar tentando, me esforçando para atingir alguma nota e uma hora eu acerto, outra hora eu não acerto. Então é isso é quem não possui o dom. Agora a gente não vê pessoas que nasceram sabendo cantar, que nunca fez uma aula e canta lindamente. Ela possui, entendeu? Então é só para dar um exemplo, né? Se ouvirmos essas coisas, a natureza humana ainda domina amplamente em nós. E daí? O que fazer? Então, se a gente ainda sente alguma coisa, né? Que que está citado aqui, né? É sinal que a natureza ainda domina na gente. E daí? O que fazer? Ele está falando, nossa, eu vi alguma coisa dessas. Né? E daí, o que que eu faço? Deseja repelir nossa vontade, custe o que custar, com dor e tristeza que virão por causa da sensação de abstinência, né? Então, assim, então a gente vai dar a nossa vontade e às vezes a gente vai sentir alguma coisa por causa da sensação de abstinência, como de um entorpecente ou álcool. O corpo e a nossa natureza grita por não aceitarmos fazer a vontade de Deus. Olha só. Então, às vezes a gente vai sentir alguma coisa porque o corpo e a natureza grita por não aceitar a vontade de Deus. Porque ela está tão acostumada a fazer a sua vontade, entendeu? Ela está tão acostumada que ele está dando exemplo aqui de um vício de uma pessoa em álcool, né? Ou uma pessoa que fumou a vida inteira, uma pessoa que bebeu a vida inteira, né? Que cocaína, sei lá o que, tem tanta coisa, né? A hora que ela para, ela sente abstinência. Né? Então demora-se um tempo, né? Isso explica muita coisa para gente, né? Então a gente passa também na divina vontade por um período de abstinência, né? Mas é isso mesmo. Aí conforme vai passando a gente vai se libertando também, né? E clamar na oração, meditação e penitência para Deus nos socorrer e nos infundir com sua misericórdia as forças que nos serão necessárias. Então, o que que ele está falando? Na hora que você está sentindo, às vezes, uma abstinência, a gente vai sentir, tá? Vai sentir, né? Volto a dizer, foram muitos anos de vontade humana, de vício da vontade humana, vamos dizer assim, né? Vamos pegar. Então, a hora que você decide, às vezes a gente está sentindo e pensa que a gente não deu, né, a nossa vontade, né? Às vezes tem situações assim que você passa, algumas você não vai sentir tanto, mas algumas, às vezes você passa por essa abstinência. E aí, isso explica muita coisa, porque a gente sente assim, aí você fala, nossa, será que eu não dei? E dá aquela sensação, sabe? Você fala, nossa, será que eu não dei? Mas eu quero dar, eu não quero a minha vontade. Não estou querendo a minha vontade, meu Deus, será que eu não estou conseguindo dar a minha vontade, né? Então, esse pedacinho explica muita coisa. Como a gente estava viciado, então às vezes a gente sente abstinência. Então, na hora que a gente estiver nessa abstinência,
Ele está falando assim: clama, oração, meditação e penitências para Deus nos socorrer, né? Então, e nos infundir com sua misericórdia as forças que nos serão necessárias, né? Nos serão necessárias ali para fazer essa limpeza, né? É uma limpeza que a gente está fazendo, né? Da vontade humana que estava na gente, né? E eu acho que até nesse, nessa mesma lição aqui no final, a hora que a alma pede para Nossa Senhora, é, é que a gente vai fazer essa oração ainda. É que eu já fiz ela. Mas ela pede, a alma está pedindo para Nossa Senhora, com as mãos maternas, e arrancar essas coisas, né, de dentro da gente, né? Essas sensações de abstinência, essas coisas aqui. Em um dia você fará o que você não fez em tantos anos. Então vamos ver aqui. Aqui está a resposta para a pergunta que acabamos de fazer. Deixa a sua mãe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos, determinada a não querer mais dar vida de novo à sua vontade. Então não queira mais pecar. E eu farei você possuir a vontade de Deus. O que você não terá feito em muitos anos, você conseguirá vencer em um dia, que será o princípio da vida real, felicidade e santidade. Ah, entendi uma coisa aqui que eu não tinha entendido, né? Então a gente passa pelos testes e aquilo que você ficou sofrendo, vamos dar um exemplo, é uma desconfiança, talvez, né? Uma falta de confiança, não sei, algum medo, alguma coisa, que você fica a vida inteira se arrastando com esse problema. Você não confia, por exemplo, em alguém, né? Então você ficou arrastando a tua vida inteira na desconfiança, não é? Passa anos, vai até em psicólogo, vai em um monte de lugar, faz um monte de coisa, não consegue. Aí em um dia você consegue, na divina vontade, porque Deus traz a situação para você. Agora que eu estou entendendo isso, sinceramente, né? Então aí Deus vai trazendo as situações, sim. Ele vai remexendo na tua vida, sim, quando você está na divina vontade, porque você precisa fazer toda a limpeza, né? Você precisa fazer toda essa limpeza que ela que está falando aqui. Então ele vai lá, remexe lá no fundo lá da tua alma, vê coisas que estavam escondidas, né? Coisas que estavam há muitos anos escondidas, muitas desconfianças você estava a vida inteira desconfiada, né? Não tinha confiança, medo, não tinha paciência, ou sei lá, qualquer coisa da tua vida. Você ficou anos se arrastando. Aí um dia ele vem e remexe, mas na divina vontade. Ele vem e remexe lá na sua vida. Entendeu? E aí você vem com todas aquelas sensações da abstinência, da vontade humana que estava, né? Porque ela estava acostumada com aquilo, né? A vontade humana estava agarrada nesse vício de ficar sentindo isso, de ficar colocando isso na tua cabeça. Aí vem Jesus remexer. Você conseguirá vencer em um dia. Por quê? Esse um dia pode ser às vezes uma semana para se resolver a situação, né? Mas por que em um dia? Porque vai ser passou nesse teste, entendeu? Ela vem e remexe, faz até uma situação ressurgir. Mas você obedece fielmente à vontade divina, deixa ela triunfar, ela reinar e você não deixa a sua vontade humana reinar, entendeu? Por mais que você tenha as sensações ali, as coisas, e aí você está orando, pedindo para Deus, né, divina vontade, reina na minha vontade. E aí você obedece Deus certinho, ordena, igual ele falou, coloque em ordem, porque ele vai falando. Obedece isso, e você obedece. Obedece isso, você obedece. Obedece isso, você obedece. A situação se resolve. Entendeu? Porque que a situação na divina vontade se resolve em um dia. Né? Esse um dia aqui é o tempo de Deus, às vezes é 2, é 3, eu não sei, mas é rápido, né? Eu tô lembrando das situações
que eu estava passando e tô passando por uma agora, assim, que eu tô falando, meu Deus, por que que eu tô. Na verdade, esse trecho tá me ajudando demais. Porque eu tava passando por uma situação de uma coisa antiga que tá guardada lá no fundo da minha alma. Uma insegurança, eu vou falar bem a verdade. É insegurança. E Deus deu uma remexida. Falou, tá lá ainda, filha. Vamos limpar isso aí. Vocês estão entendendo? Tava lá, até agora, eu tava 3 anos de vindo vontade, vivendo tranquilamente, viu? Tava em outras coisas, ele tava limpando outras coisas, percebi remexendo em outras coisas que resolveu, assim, né? Teve coisas que demorou um pouquinho mais de tempo, mas que esse um dia para Deus, imagina, eu passei, tem coisas que eu passei anos, e teve uma situação na minha vida que ele remexeu, demorou um mês, porque precisava, envolvia uma outra pessoa, então também precisava ordenar aquela pessoa, não sou eu, né? Então, por isso, mas uma coisa de anos, né? E cada dia estava sendo curado e ordenado uma coisa, mas se resolve, entendeu? E é Deus e é a divina vontade que resolve. Isso que é o mais legal, né? É ela que triunfa. Então, agora estou entendendo uma coisa, Deus clareou uma coisa que estava ainda lá na minha alma, a vontade humana. Não é que eu não estou na divina, eu estou, mas é que ela ficou lá. Aí chega um momento que Deus quer resolver, né? É isso que eu falei, fiquei anos, né, com essa insegurança. Aí quando eu comecei a divina vontade, parece que Deus colocou um entorpecente em mim, assim, nessa situação. E eu fui vindo porque ele precisava que eu compreendesse muitas outras coisas, limpasse outras coisas, ordenasse outras coisas, né? Então agora chegou o momento desse um dia, entendeu? Um dia ele resolver e ele limpar e fazer essa limpeza, né? E isso a gente tá aqui, ó, com Nossa Senhora para me ajudar. Eu tô com a vontade divina, ela só tá falando assim, põe nas minhas mãos. Sabe o que ela tá falando para mim hoje? "Ah, filha, obedece. Eu vou te inspirar e você vai falando sim. Vai fazendo os sacrifícios que você tem que fazer, né? Pensando em Deus, por amor a Deus, que Ele vai resolver tudo em um dia. E vai ser resolvido para sempre. Você vai ser dominadora disso e isso nunca mais vai te perturbar. Então, por isso que a gente não pode ter medo. Quem, quem coloca as dúvidas na nossa mente é a vontade humana, né? Nossa, vocês não sabem quanto isso está me ajudando hoje, essa meditação. Meu Deus do céu. Espero ter passado e ajudado vocês também. Então é isso, às vezes Deus vai remexer mesmo as situações na tua vida, tá? E aí, sempre com o pensamento na divina vontade, sempre, sempre. E correspondendo às inspirações que ela te der, né? As ordens que ela te der. Às vezes é uma ordem dentro do teu coração, ou porque você meditou lá um trecho, você entendeu, ou uma pessoa que você conversou, né, que vive na divina vontade. Eu não sei, Deus se comunica com a gente. Aí você vai falando sim, sim e suporta. Um pouco de sacrifício. É o sacrifício que você vai ter que fazer. É suportar, né? Mas em um dia ele resolve, né? Em um dia, esse um dia é aquilo que eu falei, um dia de Deus demora um pouquinho, às vezes porque tem partes envolvidas, tem outras pessoas envolvidas, mas é resolvido e é curado e é santificado na divina vontade, né? E aí Deus te ordena e aí você pode ir tomando posse de Deus, né? Que será o princípio da vida real. Por que que vai ser o princípio da vida real? Depois que ele limpa a gente, você se sente livre. Por isso que é vida real, entendeu? Você é livre, você é feliz, te traz felicidade, você fica livre, entendeu? O que que é vida real? É liberdade, né? Felicidade. E é santo. Por que que é santo? Porque foi o próprio Deus que santificou, o próprio Deus que limpou, a divina vontade, é para ela o ato. Este dia surge e surge nos corações de qualquer um que acolhe o dom, o aprecia, o preserva e o coloca em prática. Entendeu? Eu falei que é para a gente prestar atenção.
né? Qualquer um que acolhe. Então você tem que ir acolhendo, apreciar o que Deus está fazendo e apreciar o que? Ter paciência, né? Ter paciência, sim, apreciar e ficar ali com Deus, esperando em Deus. O preserva, né? Deixa ele ali, ó, o que que é o preservar? Não é falar, não tô nem aí, não, ixi, tem jeito, não. Ah, não, confia, o coloca em prática, que colocar em prática. Igual eu falei para você ir obedecendo bonitinho, tudo que colocar, né? Igual Nossa Senhora, Santa Ana, ali, São Joaquim, tem que levar no templo, vamos pro templo. Ela falou, tem que viver longe dos meus pais, eu viver longe dos meus pais. Com toda a sua força, podemos nos tornar a ser sozinhos como Jesus. Podemos nos tornar a ser sozinhos, como Jesus, ou permanecer em nossa humanidade, no meio das criaturas, pessoas de sua convivência que você não aceita perder, mas na tortura interminável e no doloroso, estéril e inútil serviço em prol de sua vida, de sua vontade. Ainda permanecendo nas trevas e na sombra de uma vida medíocre, pobre, é aqui. Podemos nos tornar a ser sozinhos, como Jesus. É estranho, né, essa colocação aqui. Mas hoje cedo eu entendi isso. Nós convivemos com as pessoas, sim. Nós gostamos, sim, de conviver com as pessoas. Nós amamos, sim, as pessoas. Mas nós... Por que que a gente sente esse vazio que às vezes a gente é tão apegado às pessoas? Porque nós não nascemos, de certa forma, para ser sozinhos. Aí você fala, nossa, mas aí o trecho está falando. Não. Nós nascemos para fazer companhia para Deus e Deus ser a nossa companhia. Então a gente nunca ia se sentir sozinhos, porque nós íamos ter a companhia de Deus sempre, todo momento, todo lugar. Nós não íamos sentir solitários, sozinhos, porque nós somos companhia de Deus e Deus é nossa companhia. Nós somos criados para isso. A vontade humana desligou nós de Deus. Mas nós temos, como nós somos criados para isso, a gente fica sempre procurando esse Deus viver na gente, a gente ter essa companhia de Deus, entendeu? E aí, o que que acontece? Nós ficamos procurando essa companhia que é o lugar de Deus na nossa alma, nas pessoas, entendeu? Por isso que vira miséria e as pessoas não podem nos dar a companhia que Deus nos pode dar, tá? As pessoas não podem, porque não é a finalidade que elas foram criadas. Elas não foram criadas para ser a sua companhia 100% e você ser companhia dela 100%. Elas foram criadas para ser companhia de Deus e Deus ser companhia delas e a gente ter um convívio. Entendeu? Eu entendi isso hoje cedo. Pra você ver como é que é importante as coisas, né? Os pensamentos. Então eu fui criada, a finalidade para a qual eu fui criada era para Deus ser minha companhia e eu ser companhia de Deus. Entendeu? Aí quando Deus não está ocupando o lugar dele, esse lugar é vazio. E a alma, ela sente a necessidade de preencher esse lugar. E aí ela vai estar procurando pessoas, as pessoas não vão satisfazer ela, aí ela vai procurar vícios. Vocês estão entendendo? Ela vai procurar tantas coisas, tantas misérias, porque não é a vontade divina que vai estar reinando, vai ser a vontade humana. E ela é vazia de Deus, entendeu? A vontade humana tirou Deus do lugar. Ela afastou Deus dela, ela se desligou de Deus. Então é isso. Então, por que que a vontade divina é felicidade plena? Porque a gente encontra Deus em nós e a gente acompanha para Ele. A gente não é mais solitário, né? A gente pode se tornar sozinhos com Deus, entendeu? Mas a gente não é mais solitário, né? Então isso eu entendi hoje cedo. Eu achei muito importante isso. Essa luz, né?
Porque até então não estava assim com essa completa compreensão. Então, tudo que Deus está fazendo, né? Igual eu falei assim, eu ainda vi um desapego, né? Um desapego. E ele vai sim, vai tirando as coisas de nós, vai tirando, mas não tira, não é o tirar assim, nunca mais. Nossa, agora você não vai mais, nunca mais conviver com essas pessoas. Não é isso. Tem nada a ver com isso. O tirar de Deus é só para a gente entender a finalidade que a gente foi criado. E depois as coisas se tornam paz. Ele tira o que é as misérias desse apego, né? Ele tira as misérias, porque esse apego sufoca tanto, né? Quem tá com essa miséria, e essa miséria sufoca até o outro que tá do teu lado, né? Então ele, o que que ele faz? Ele ordena, ele coloca você na ordem certa. E aí ele dá alívio, né? Por isso que ela falou, essas virtudes estão em você, tipo, as pessoas estão tranquilas do teu lado, as pessoas estão vivendo bem do seu lado, você tá vivendo bem, tá em paz aí? Como é que tá? Ou não, você tá perturbada fazendo uma agitação em volta por causa das tuas misérias, dos teus apegos, né? Então é isso que eu entendo, isso serviu muito para mim. E para mim entender o que Deus está realizando nesse momento, né? Porque é esse desapego, não é que a divina vontade não está reinando na minha vida, pelo contrário, né? Ela tá reinante, graças a Deus. E cada vez que ele for limpando uma miséria, que ele for tirando, é posse, né? Que ela tá falando assim, eu vou possuindo, eu vou de posse em posse, até uma hora que eu possuo totalmente a divina vontade, né? Por enquanto, ainda tem essas coisas, né? Eu não sei se isso quanto tempo dura, porque eu não sei, né? Fala assim, a Nossa Senhora, ela possui em plenitude já de cara, assim, vamos dizer assim, já de cara, porque ela nunca pecou, porque ela nunca fez a vontade humana dela. Então, Nossa Senhora já possuiu assim, pá, sabe assim? E a gente tem o costume de pensar que a gente vai ser igual com a gente, assim, mas nós vamos de posse em posse, por causa que a vontade humana dominou a nossa vida por muito tempo. Então tem muita coisa para ser limpo, né? Então tem muita coisa. E a gente vai percebendo de passo em passo que a gente vai tomando posse dela, até chegar o dia que a gente fica possuidor de verdade dela, né? Isso é o mais importante, a gente saber que vai chegar a hora da plenitude, né? O nosso desejo sempre é a plenitude. Mas é por isso nos mantém, né? Deus sabe da nossa intenção e isso ajuda demais a gente ter esse desejo da plenitude, né? Deus vê isso aí mesmo, fala, então vou trabalhar nesse desejo, porque ela tem vontade, ela não quer ficar parada só aqui. Por exemplo, Deus resolveu um problema na minha vida e eu falo, tá bom, entendeu? É isso. Então ele vê mesmo, essa intenção final, ela é muito importante por causa disso, porque ele vê essa intenção final na gente, né? Ele vê essa intenção de falar, não, ela não quer só isso. Ela não quer só que resolva um problema ali, da vida dela, para ela, né? Porque até então, se eu ficar pensando em resolver esse problema só para mim, não tem interesse na vontade divina. Tem interesse nas coisas de Deus, mas não em não ter uma vida na vontade divina, não em doar a minha vida para a vontade divina, né? E não ser a plenitude, né? Então ele olha a intenção final, mas eu estou falando o que vai acontecendo no caminho. Isso que eu estou falando, no caminho vai acontecendo essas coisas, né? Então é isso que eu estou entendendo aqui agora. Peraí, ainda permanecendo nas trevas, eu não sei onde que eu parei aqui. Podemos tornar-se sozinhos, tá? Mas na tortura interminável, ainda permanecendo nas trevas e na sombra de uma vida medíocre, pobre. Tá falando aqui da vida da vontade humana, né? Aceitamos sorrir poucas vezes, por um breve tempo, e viver o resto da vida enxugando o gelo de dificuldades e sofrimentos intermináveis, né? Então, assim, é aquilo, porque não na vontade divina, na vontade humana, a gente fica
um tempão tentando resolver esses problemas. Lembra que ela falou assim: tudo que você não fez uma vida inteira, a divina vontade resolve num dia. Então a gente vai ficar a vida inteira secando o gelo, como ele falou, né? Porque as coisas não vão se resolver, né? Sendo que a vontade divina resolve tudo em um dia. E ela vai resolvendo. Vai resolvendo aqui, resolvendo aqui, resolvendo ali. Parece, né, que não fica surgindo problemas assim, não. Não é assim todo o tempo, mas ela vai remexendo, é porque quando a gente está na divina vontade, ela também dá uma. Jesus fala, né? Tem um trecho que eu li que é muito importante sobre isso. É do volume 11. Isso eu lembro que faz pouco tempo que eu li. Ele falou: quanto mais vontade humana você quiser matar, mais eu vou querer matar ela. Mas mais, quanto mais viver na vontade divina você quer estar, mais vontade humana você vai querer matar, né? Porque quanto mais você vai querendo, mais ele vai matando vontade humana. E ele falou que vai dando entorpecente pra gente. Pra gente, porque assim, você vai ter que passar pelas situações pra você matar a tua vontade humana, limpar, né, cada situação da tua vida. E aí a divina vontade vai reinar e é o que ele quer. Quanto mais vontade humana você quiser matar, mais a divina quer triunfar. Só que às vezes por causa da criatura ser muito pequena, então tem situações que mexem muito com a criatura. Aí ele falou assim, só que aquele peso que a criatura iria sentir se ela não tivesse na divina para resolver o problema, aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento, ela não vai sentir tanto. Porque ele diz que vai dar um entorpecente. Com o que que é? Ele vai dar uma anestesia em você, que você vai sentir pouco, porque você precisa sentir, porque se você não sentir um pouco, né, você não está fazendo o sacrifício, você precisa entender esse sacrifício que você está dando. Você precisa entender o que a divina vontade está fazendo na sua vida. Então, se você não sentir um pouco, você não vai conseguir entender, né, o que que você está, qual a obra que a divina vontade está realizando, entendeu? Você precisa entender em todos os âmbitos o que é feito na tua vida e o que é feito, o que você vai desejar para todos. Imagina, nessa situação que eu dei exemplo, eu resolver, né? A divina vontade resolveu lá. Eu vou estar felicidade, porque eu vou estar livre dessa pobreza. Aí eu vou estar tão feliz que eu vou desejar a mesma para todo mundo. Todo mundo. Você acha que eu vou querer que os outros fiquem sofrendo, amarrado numa situação infeliz? Não. Eu vou desejar para todos a mesma coisa, para todos, sempre, todo mundo ser livre. Então, tá entendendo? Então, isso que Jesus fala. Então, assim, quanto mais eu querer viver na divina, sabe, essa plenitude com a divina vontade. Eu acho que é esse desejo que Deus tem colocado muito no meu coração há muito tempo, faz um tempinho. Então, ele tá dando umas remexidas aqui, ó. Tá dando umas remexidas numas misérias aí que precisa resolver logo, porque é o desejo que eu tenho, é querer viver plenamente. Entendeu? Então ele tá remexendo. E tenho que permanecer no fiat, né? Permanecer nessa ordem, nessa obediência. Agora, nesse momento, é uma certa obediência mesmo, até a divina vontade triunfar, né? Porque eu vou entender tudo. Ó, pra você ver, hoje eu tive um entendimento totalmente muito amplo, foi muita luz para mim hoje, né? Para mim hoje, para entender esse processo. Até então, não estava entendendo tanto, né? Eu estava só. No começo a gente, na verdade, no começo a gente mais obedece, né? Mas depois Jesus vai trazendo a luz da compreensão. E aí, como diz Nossa Senhora aqui, né? Nossa, tô feliz no meu sacrifício. Não é verdade? Então, eu já vi o meu sacrifício totalmente diferente nesse momento. Nossa, tô feliz no meu sacrifício. É para eu ficar livre. É para felicidade, é para me dar glória para Deus. Eu vou estar reparando e desejando isso para todas as almas que passam por essa dificuldade. E o Senhor está resolvendo, resolve rapidinho. Na divina vontade, resolve rapidinho, tá? Então, vou continuar. As oportunidades que perdi. Há uma canção maravilhosa do The Sun, não sei o que é,
tragicamente profunda, que conta a história de uma alma que termina sua vida com condenação e diz seu pesar de ter perdido todas as oportunidades que Deus colocou diante dele na vida para receber a salvação e escapar da distância eterna de Deus. Uma sentença que a própria alma certamente, não Deus, escreveu e assinou por si mesmo. Então aqui está falando que é uma canção que é trágica porque é uma alma que dispensou todas as oportunidades que Deus colocou na vida dela, né? E ela mesma se condenou, porque Deus não condena, pelo contrário, ele dá todas as disposições para a alma se salvar e voltar para ele, tá? Então, quem se condenou foi a própria alma pelas suas escolhas. Quando os caminhos de graça chegam, devem ser bem-vindos, levados imediatamente com alegria. É necessário para lembrar a grande verdade que São Francisco de Sales, na Filoteia, descreveu assim: os avestruzes não podem voar, as galinhas flutuam raramente, desajeitadamente e no chão. Águias, andorinhas e pombos costumam voar com elegância e acima. Avestruzes e galinhas, que é a maioria dos homens, permanecem na terra, né, com a cabeça na terra, perdendo a oportunidade decisiva da existência para entrar em um mundo divino e viver uma vida divina, e frustrando o dom de Deus. Então, na vontade humana, você permanece na terra, se arrastando, se rastejando, né, sendo que você poderia voar, né, ser livre. Então, assim, imagina, qual que é a força que você tem que fazer para ficar se rastejando na terra ou você voar no céu? Né? Pensa num avião em comparação até um carro, por exemplo. Um avião em 1 hora andou 850 quilômetros. Né? Um carro, às vezes eu acho que a vontade humana não é nem carro, é pé dois, né? Vamos dizer, a pé. Em 1 hora o avião anda 850 quilômetros por hora, ele anda 850 quilômetros, até mais se ele quiser. Tem avião muito mais rápido, jato. E se você fosse a pé, você ia levar, né? Isso que a Nossa Senhora acabou de falar, né? Acabou de falar. Se você for a pé daqui no Japão, você vai levar a tua vida inteira para chegar no Japão. Agora, a pé. Agora, se você for de avião, demora 24 horas, um dia, né? Então, é isso. Então, é isso que ele está falando aqui nessa parte, tá? Deus nos salve de tão grande desgraça e nos fazer andorinhas menos ágeis, melhor se pombas brancas, melhor ainda se águias douradas com os olhos fixos e apontados diretamente para o céu, né? Fazer-nos águias. Podem pensar que tudo o que Maria disse para você é loucura, forte demais, e que Deus mandou Jesus e ele tomou sobre si tudo até as suas escolhas. Ele tomou sobre si as reparações dos pecados, não as suas escolhas. Jesus não pode tomar sobre as suas escolhas, porque as suas escolhas é teu livre-arbítrio. Ele reparou, santificou e Deus deixou todas as disposições para a gente voltar para Deus e para o céu, né? Mas escolher é só você, tá? Consumados em indiferença cometidos pelo velho homem Adão. E por todos os pecados que você reconhece que foi por fraqueza, tentação, ignorância e tantos outros justos motivos que Deus considerar por sua infinita bondade. Mas não por sua decisão. Após você ouvir tudo o que Jesus ensinou, e aqui Nossa Senhora confirmou, de que se você decidir a partir de hoje permanecer na terra e no reino da sua própria vontade, acima da de Deus, nem sequer buscar conhecê-la, poderá viver de esperanças inúteis. A misericórdia de Deus é infinita e maior que tudo, mas não podemos deixar de atender um chamado dele, que veio hoje até você para lhe dar nova visão e oportunidade de uma nova escolha. Eis a sua última tábua de salvação, essa que você quer receber. Misericórdia divina, né? É misericórdia divina, tudo isso que eu comentei, né? O dom da divina vontade é a maior misericórdia divina, não tem outro, não vai ter outro, né? Esse é a finalidade, né? Como ele fala sempre que é a coroação, né? Da criação e da redenção, não tem outra. Ela é o motor, ele é o primeiro. Então, essa é a finalidade. A alma. Santa Mamãe, ajude sua filha, me faça uma visita em minha alma.
E tudo o que você acha que não é vontade de Deus, com suas mãos maternas, arranca de mim. Queima meus espinhos e ervas daninhas, e você mesmo chama a vontade divina para reinar em minha alma. Então é isso que eu tava comentando, né, aquela hora, né? Então, ela falou: me coloque em suas mãos, me coloque a sua vontade, que eu mesmo vou lá tirar, né? Eu mesmo vou lá mexer no fundo da sua alma, para queimar esses espinhos e ervas daninhas que estão te afligindo tanto dentro, e você ser dominadora de si, ser dominadora disso, ser feliz. Que é dominadora? Ser livre, né? E aí, ela mesma vai trazer a vontade divina. Ela mesma vai dispor a ordem que você precisa seguir. Igual eu falei no começo, é obediência. Tudo começo é obediência na divina vontade, tá? Tudo se começa pela obediência. Primeiro a gente obedece aquilo que vai sendo disposto na nossa vida, né? Aquilo que vai colocando na nossa vida. Primeiro a gente obedece. Aí depois, com a obediência, a vontade divina, ela começa a reinar pela obediência, né? Porque Jesus foi obediente em tudo, lembra? Né? Mesmo ele sendo Deus, a primeira coisa que ele fez, né? Mas ele com muita vontade de fazer foi obedecer ao Pai em tudo. E aí o Pai foi colocando as disposições e ele foi dizendo sim, assim como Nossa Senhora, né? Nossa Senhora foi a perfeita imitação de Cristo. E aí a vontade divina vai reinando, né? E vai tendo o domínio, né? Então vamos lá. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá 3 vezes até a sua mãe celeste, para eu visitar a sua alma, e tu me darás toda a liberdade para fazer o que eu quero com você, né? Presta atenção. Então, você virá 3 vezes. Para eu visitar, Nossa Senhora vai vir visitar a nossa alma, e ela vai ter toda a liberdade para fazer o que ela quer, tá? Diga: mamãe, visite agora minha alma e tenha toda a liberdade de fazer o que quiseres comigo. Mamãe, visite agora minha alma e tenha toda a liberdade de fazer o que queres comigo. Vou falar as 3 vezes, tá? Mamãe, visite agora minha alma e tenha toda a liberdade de fazer o que quiseres comigo. Vamos para a jaculatória. Rainha soberana, pegue minha alma em suas mãos, transforme tudo na vontade de Deus. Rainha soberana, pegue minha alma em suas mãos e transforme tudo na vontade de Deus. Rainha soberana, pegue minha alma em suas mãos, transforme tudo na vontade de Deus. Então a gente termina. Esperemos amanhã a 14ª lição de Nossa Senhora. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.